Boa tarde, turma. Vamos começar aqui a fazer uma complementação daquele primeiro assunto, né, que é a parte de cargas inclinadas e cargas de momento. Nós vamos introduzir esses dois novos tipos de carregamento, certo? Não são todos, ainda falta mais alguns tipos de carregamento, mas a gente vai introduzindo esses carregamentos aos poucos, porque é muita informação para vocês, então a gente tem que jogar um carregamento, fazer alguns exercícios, e depois a gente passa para o outro carregamento, faz mais exercícios e vai treinando o conteúdo, certo? Então hoje nós vamos fazer a introdução do momento. Então, o que é uma carga de momento? A resposta é: momento é uma carga que tende a girar um objeto em torno de seu eixo. Aí, caso vocês não tenham entendido, nós vamos para um exemplo prático, certo? Imaginem um trampolim. O trampolim, ele é fixado em uma extremidade, né? Uma extremidade que seria um apoio de terceiro gênero. Ele impede a movimentação na vertical, na horizontal, e que aquela tábua gire em torno do eixo de apoio, certo? E o trampolim, na outra extremidade, ele é livre, né? Que é para a pessoa pular. Quando uma pessoa vai andando no trampolim, à medida que a pessoa se aproxima da parte livre, mais o trampolim tende a se encurvar. Essa curva é a tendência de girar, que a tábua gire em torno daquele ponto fixo, daquele ponto inicial. Então, fazer esse giro no sentido horário. Essa tendência de girar em torno do eixo que chamamos de momento. Então, o momento é essa tendência que um objeto tem de girar em torno do eixo, certo? No caso do trampolim, toda vez que a pessoa está andando até o final do trampolim, quanto mais a pessoa anda, mais essa tábua tende a se curvar. Essa tábua tende a girar em torno do eixo que o trampolim está fixado. Então isso nós chamamos de momento, certo? Aí vamos para algumas considerações. Isso aqui é muito importante vocês considerar. Saibam que isso aqui não é uma regra geral, mas é conveniente considerar que esse sentido horário vai ser negativo e o sentido anti-horário é positivo. Por que essa consideração? Para quando a gente for ficar fazendo as questões, a gente ter esse entendimento, certo? Pode haver questões que vocês forem fazer no futuro que estejam trocado esse sentido. Mas assim, na nossa disciplina, nós vamos considerar que todo momento que tiver sentido horário vai ser uma carga negativa. Nós vamos considerar como sendo negativo. E todo momento com sentido anti-horário, sentido contrário do relógio, nós vamos considerar uma carga positiva, certo? Então, para a nossa disciplina, nós sempre vamos considerar que o sentido horário, o sentido do relógio, vai ser uma carga negativa e o sentido anti-horário vai ser uma carga positiva, certo? Então bora lá para o exemplo. Nesse exemplo aqui, nós temos o seguinte: nós temos uma estrutura aqui que ela tem 4 metros, certo? Apoiada aqui num apoio de segundo gênero e outro apoio de primeiro gênero. Tem uma carga de 10 kN de cima para baixo. E essa carga está situada bem aqui, a 3 metros de distância do apoio de segundo gênero, certo? Então o que acontece? Na imagem a seguir, teremos uma carga concentrada de 10 kN. Considerando o ponto de referência, o ponto mais à esquerda, o ponto A, que é esse apoio de segundo gênero, teremos o seguinte: o somatório de momentos no ponto A tende a ser igual a 10 kN. Esse 10 kN, o que acontece? Essa carga aqui,
Quando vai apoiar na estrutura, vocês façam o seguinte: pega uma régua, certo? E aplica a carga, segura com uma mão numa ponta da régua e na outra vocês vão segurar, ó, simulando que a mão de vocês seja o apoio A. Vocês vão segurar numa ponta da régua e na outra vocês vão aplicar essa carga aí, ó. Vão simular que vão aplicar essa carga. Quando vocês aplicarem essa carga na régua, vocês vão ver que a régua vai tender a fazer um movimento no sentido horário, certo? Então, pela régua fazer esse movimento no sentido horário, nós vamos considerar que isso aqui vai ser negativo. Então é o seguinte: a carga é de 10 kN, a distância é 3 metros e o sentido é negativo porque está no sentido horário, certo? Agora, a reação no ponto B. A reação no ponto B, nós temos o seguinte, que a reação vai de baixo para cima. Então faça a mesma coisa na régua. Vocês vão aplicar uma carga que vai no sentido de baixo para cima. Esse sentido de baixo para cima vai tender que a régua gire no sentido anti-horário. A régua girando no sentido anti-horário, nós temos o seguinte: uma reação aqui que eu vou chamar de FB, e a distância para o meu ponto de referência A é uma distância de 4 metros. Então nós temos o seguinte, que o somatório do momento no ponto A vai ser menos 3 vezes 10 kN, negativo porque é sentido horário, mais 4 FB, sentido positivo porque é sentido anti-horário. Aí, ó, o menos 3 vezes 10 kN é negativo porque tende a girar a estrutura no sentido horário. E o 4FB é positivo porque tende a girar a estrutura no sentido anti-horário, certo? Então aqui, ó, considerando a mesma imagem, faço o seguinte: com o auxílio de uma régua, foi o que eu falei no slide passado, né? Para a gente simular esse giro que essas cargas vão fazer na estrutura. Aí, ó, segure a régua com uma mão e com a outra exerça a carga na régua. Lembrando que a reação no ponto B é de baixo para cima. Então, ó, vamos simular aí, ó, com a régua, vocês vão aplicar bem aí, ó. Vamos simular uma carga de 10 kN mais ou menos no meio da régua. No meio da régua não, né? Mais ou menos nesse ponto aí, ó. Quando vocês simular essa carga, vocês vão ver que a régua vai tender a fazer um giro no sentido horário. A régua só não faz o giro no sentido horário porque vocês estão segurando com a mão de vocês numa ponta da régua. Se vocês soltassem essa régua em uma extremidade, vocês iriam ver que a régua vai tender a girar no sentido horário, certo? E a mesma coisa para a reação no ponto B. Se vocês pegarem aqui e simular uma carga no sentido de baixo para cima, na outra extremidade, vocês vão ver que a régua vai tender a fazer um giro no sentido anti-horário, certo? Então aqui, ó, vamos para um exemplozinho. Carga-momento. Os momentos também podem vir em forma de carga em uma estrutura e sua unidade de medida será força vezes distância, que é o quilonewton. Aqui está quilonewton-metros. Poderia ser quilograma, força por centímetro, e aí varia, né? É uma unidade de força vezes uma unidade de comprimento. Aqui nós temos esse exemplozinho, ó. Nós temos bem aqui no centro da minha estrutura um momento de 10 kN/metro e a distância aqui para o ponto A é 2 metros e a distância aqui para o ponto B é 2 metros. Comprimento total de 4 metros. Vamos resolver aqui essa questão. Aqui nós temos que a única carga na estrutura
será uma carga de momento no sentido horário, certo? Sentido anti-horário, quer dizer, sentido contrário do relógio, certo? Como é o sentido anti-horário, nós vamos considerar que esse momento aqui é positivo, certo? Vamos à resolução. Vamos considerar o ponto de referência, o ponto da esquerda. Vamos considerar que esse ponto aqui é o ponto A, que é o nosso ponto de referência. Então nós temos o seguinte: somatório das forças na... Se a gente fosse fazer o somatório das forças na horizontal, nós iríamos ver que bem aqui eu tenho um HA. O H, uma reação no ponto A, que vai ser igual a zero, porque eu não tenho nenhuma força aplicando, nenhuma carga aplicando na horizontal, certo? Mas eu não coloquei aqui, mas fica, dá para entender. Que aqui a reação na horizontal no ponto A é igual a zero. Reação das forças na vertical. A reação das forças na vertical vai ser também igual a zero. Então nós temos o que? Uma reação no ponto A, certo? Uma reação no ponto B. Eu estou considerando que essas reações aqui, tanto no ponto A como no ponto B, está partindo de baixo para cima. Então eu tenho duas cargas partindo de baixo para cima no ponto A e no ponto B. E eu tenho o seguinte, que a reação no ponto A mais a reação no ponto B também é igual a zero. Por quê? Não tenho nenhuma carga sendo aplicada na vertical. Nós não consideramos o momento nem para a carga na horizontal, nem para a carga na vertical, certo? Então, se eu tenho que a reação no ponto A mais a reação no ponto B é igual a zero, eu posso considerar que a reação no ponto A é igual ao inverso da reação no ponto B, certo? Então, se a reação no ponto A está indo de baixo para cima, o ponto B vai estar indo de cima para baixo, ou vice-versa. A gente vai fazer o cálculo para achar essas reações. Então, para a gente achar as reações no ponto A e no ponto B, nós vamos considerar o seguinte: somatório dos momentos é igual a zero. Então, o somatório dos momentos em A vai ser o seguinte. Como aqui está em sentido anti-horário, nós consideramos que esse momento é positivo. Então, vamos considerar aqui que eu tenho um momento de 10 kNm positivo, certo? Porque está tendendo a fazer esse giro no sentido anti-horário. Eu considerei primeiro que a reação no ponto B é de baixo para cima. A reação no ponto B de baixo para cima, ela vai tender a girar essa estrutura também no sentido anti-horário. Então é positivo. Vai ser o que? FB kN vezes a distância para o ponto A. A distância para o ponto A é o que? 2 mais 2, 4 metros. Então nós temos aqui um momento que é 10 kN, 10 kN positivo, e mais a reação no ponto B, que é FB, vezes a distância, que é 4 metros. Professor, uma dúvida, por que o senhor não considerou o 10 kN multiplicando pelos 2 metros? Quando é momento, pessoal, nós não multiplicamos o momento pela distância, certo? Nós só vamos considerar ele sendo positivo ou negativo e considera o seu valor. Aí aqui nós temos o seguinte: 10 kN mais 4 FB é igual a zero. Então nós temos que 4 FB é igual a menos 4 kN, que é o momento, né? Eu joguei para o outro lado. Então eu tenho que o FB é igual a menos 2,5 kN. Só fazer essa divisão de 10 por 4. Então aqui, a reação no FB, eu considerei ela como sendo de baixo para cima. Mas o meu resultado deu negativo, certo? Então, como eu considerei essa reação de baixo para cima e o meu resultado deu negativo, então, na verdade, essa reação está vindo de cima para baixo. Essa reação é de cima para baixo e é de 2,5 kN. Para a gente achar a reação no ponto A,
basta a gente fazer essa comparação aqui, ó. Eu já sei o valor de FB. O valor de FB não é menos 2,5 e o FA não é igual a menos o FB. Então, o FA é igual menos vezes menos 2,5 kN. Menos com menos, aí fica mais. Então, a reação no ponto A é de 2,5 kN. Então, a reação no ponto A realmente é de baixo para cima, de 2,5 kN. E a reação no ponto B é de cima para baixo, de 2 kN. Certo? Ó, vamos aqui a outro exemplo para a gente entender como é que é feito esse cálculo do momento. É a mesma estrutura, só que em vez de colocar o momento aqui no centro, eu desloquei o momento bem aqui para o meu ponto A, certo? Então bora lá. Agora vamos considerar que o momento se deslocou para o ponto mais à direita, o apoio B, conforme a imagem a seguir. Então temos o seguinte: somatório de forças no eixo X. Ó, não temos nenhuma carga sendo aplicada na horizontal. Então, somatório de forças no eixo X é igual a zero. Então, eu tenho bem aqui, ó, uma reação de apoio em A, eu vou ter uma reação na horizontal, certo? Então, eu tenho que a reação no ponto A na horizontal é igual a zero. Somatório das forças no eixo Y, na vertical, é igual a zero também. Então, eu tenho aqui, ó, VA, de baixo para cima, mais VB, também de baixo para cima, é igual a zero. Então, eu tenho que o VA é igual a menos VB, certo? Somatório dos momentos também tem que ser igual a zero. Eu vou pegar como referência esse ponto A, certo? Então, eu tenho o seguinte. Vamos considerar o momento. Primeiro momento. O momento está girando no sentido anti-horário. Sentido anti-horário, positivo. Não considero a distância, pego só o valor do momento. Então, aqui, relacionado ao momento nesse ponto, eu tenho um momento de 10 kN positivo. Mas, essa reação aqui, ó, eu estou considerando inicialmente como sendo uma reação de baixo para cima. Uma reação de baixo para cima, ela está tendendo a girar a minha estrutura também no sentido anti-horário, certo? Então vai ser positivo também. Aí eu tenho o VB, que é a reação no ponto B, vezes a minha distância para o ponto A, que aqui é 4 metros, certo? Aí eu tenho a mesma coisa da questão anterior. Então eu vou ter 4VB é igual a menos 10 kN, que vai ficar VB é igual a menos 2,5 kN. Ao A, é só a gente fazer essa associação e achar que o A é 2,5 kN, só que sinal contrário. Certo? Para vocês verem que esse momento ele pode estar aqui no ponto A, ele pode estar aqui nesse ponto, pode estar aqui no centro da estrutura, pode estar aqui no ponto B, como ele vai dar o mesmo resultado, porque ele não considera o ponto que ele está, a distância, sim por onde ele gira, o sentido do momento. Então vamos passar agora para as cargas inclinadas. Então as cargas inclinadas são cargas que atuam tanto no eixo X quanto no eixo Y. Para descobrir suas componentes, deve-se considerar o ângulo de inclinação. Vamos aos exemplos. Então, ó, aqui nós temos um exemplo. Eu tenho uma carga F sendo aplicada aqui inclinada, e essa inclinação referente aqui à minha estrutura é um ângulo de 30 graus. Como é que eu vou fazer essa decomposição? Numa decomposição no sentido na vertical e no sentido da horizontal, eu tenho que considerar justamente o meu ângulo. Como é que eu vou considerar? A decomposição dela no sentido na vertical
vai ser igual a minha força, a minha carga, vezes o seno de 30, certo? E o x vai ser a força que multiplica o cosseno de 30. Ah, professor, como é que eu vou saber se eu vou usar o seno ou o cosseno? Ó, é o seguinte, vocês vão ter aqui uma força e vocês vão ter um ângulo, certo? A decomposição, a força, a decomposição da força que tiver colada com o ângulo vai ser o cosseno, certo? Então aqui o x, eu tenho essa decomposição da minha força e ela está aqui, ó, colada com o ângulo. Colado com o ângulo, eu tenho um cosseno. Aí o oposto, eu tenho o seno, certo? Então colado é o cosseno. Lembra de colado com C, cosseno, o inverso vai ser o seno, certo? Agora bora para um exemplo com valores. Ó, aqui eu tenho uma carga inclinada de 10 kN. Eu tenho um ângulo de 30 graus. Como é que eu vou achar a decomposição do Fy e do Fx? O Fy vai ser igual a 10 kN vezes, ó, colado é o Fx. O outro vai ser o seno. Então, 10 kN vezes o seno de 30. Quanto é o seno de 30? 0,5. Então, como é que eu vou achar essa força aqui em Y? Vai ser 10 vezes 0,5, que é 5 kN, certo? E X é a mesma coisa, só que eu considero o cosseno. Aí eu tenho 10 kN vezes o cosseno de 30, quanto é? 0,86. Então eu tenho que essa parte da força é 8,6 kN e essa parte é 5 kN, certo? Como é que fica um exemplo feito passo a passo? Primeiro, fazer a decomposição da carga inclinada, certo? Aqui eu tenho uma carga de 8 kN, eu tenho um ângulo de 60 graus, eu tenho que decompor minha força no eixo Y e no eixo X, certo? Eixo X ficaria o quê? Ou a força vezes cosseno do ângulo. Cosseno do ângulo de 60 é quanto? 0,5. Então é só multiplicar 8 kN vezes 0,5, que dá 4 kN no eixo X. Então, eixo X é uma carga na horizontal, no sentido da esquerda para a direita, de 4 kN. O Fy eu pego a carga de 8 kN, multiplico pelo seno de 60, que é 0,86, e tenho uma carga de 6,88 kN, no sentido de cima para baixo, certo? Então agora eu já posso desconsiderar essa minha carga inclinada de 8 kN. Agora eu só tenho essa carga na horizontal e essa carga na vertical. Não considero mais essa carga inclinada. Vocês já fizeram a decomposição, certo? Então como é que vai ficar as reações de apoio? O somatório das forças na horizontal tem que ser igual a zero. Então eu tenho que o HB menos, porque nós temos o seguinte, o HB está no sentido da direita para a esquerda e a força na horizontal está no sentido da esquerda para a direita. Então estamos nos sentidos contrários. Então a gente tem que botar o seguinte: vou considerar o sentido positivo da direita para a esquerda, então positivo é da direita para a esquerda. E a carga aqui não é sentido contrário, então eu tenho que botar um sinal para dizer que é negativo e o valor dela, quanto é? 4 kN. Então o HB vai ser igual a 4 kN, certo? Então eu tenho uma carga sendo aplicada de 4 kN. Essa reação de apoio na horizontal tem que reagir aos 4 kN para a estrutura ficar parada. Então na vertical, como é que ficaria? Somatório das forças na vertical tem que ser igual a zero. Então eu tenho o seguinte: reação no ponto A, que eu vou chamar de VA, mais reação no ponto B. Os dois
positivos, estou considerando positivo de baixo para cima. Então, o VA mais VB positivo, e o FY, como é de cima para baixo, eu considero negativo. É de quanto? 6,88 kN. Isso tudo tem que ser igual a zero. Então, eu tenho aqui, ó, VA mais VB é igual a 6,88 kN. Agora eu tenho que saber qual é o valor de VA e qual o valor de VB. Como é que eu vou fazer esse cálculo? Eu vou considerar os momentos, certo? Eu tenho que o somatório dos momentos tem que ser igual a zero. Então eu vou considerar um momento nesse ponto B, certo? Então nós vamos ter que considerar os sentidos do momento. Então bora lá. Somatório dos momentos no ponto B, eu tenho o seguinte. Primeiro, VA. Eu tenho uma reação VA, que está indo aqui, uma carga de baixo para cima. Se essa carga está indo de baixo para cima, ela vai tender a fazer um giro no sentido horário, certo? De novo, pegue uma régua, fixa a mão de vocês do lado direito e aplica uma carga, vai com o dedo de vocês, outra mão, aplicando uma força no outro extremo da régua. Quando vocês aplicarem essa força no outro extremo da régua, vocês vão ver que essa régua vai tender a fazer um giro no sentido horário. Como a gente convencionou que o sentido horário é negativo, então bora lá. Menos VA, qual a distância? 1 metro mais 2 metros. Então, menos VA vezes 3 metros. Agora vamos considerar a força inclinada, a força aqui em Y, certo? Força em Y é quanto? 6,88. Mesma coisa na régua. Pega a régua, fixa a mão de vocês no ponto da direita e vão simular essa carga FY. FY, quando é aplicada, ela vai tender a fazer um giro no sentido anti-horário. Sentido anti-horário é positivo. Então nós temos aqui, ó, 6,88 vezes quanto? 2 metros. Então eu tenho positivo esse valor. E isso tudo tem que ser igual a zero. Então eu tenho que menos 3 VA mais 13,76 kN, que é essa multiplicação por 2, é igual a zero. Então eu tenho que menos 3 VA é igual a menos 13,76, porque eu joguei esse 13,76 para o outro lado, certo? Então o VA vai ser igual a 4,58 kN. Como aqui estavam os dois sinal negativo, né? Cancelou os dois, cancelou não, multiplicou por menos 1, ficou todo mundo positivo. Então eu tenho que a reação no ponto A, ela é positiva, realmente ela é de baixo para cima e o valor dela é 4,58 kN. Como é que eu vou achar a reação no ponto B? Eu tenho que essa equação aqui, ó, VA mais VB é 6,88 kN. Aí eu jogo aqui e eu já sei o valor de VA. Eu sei que o VA é 4,58 kN, mais o VB que eu quero achar agora é igual a 6,88. Então o VB é igual a 6,88 menos 4,58, que dá igual VB igual a 2,3 kN. Então eu tenho uma reação no ponto A de 6,88 kN, de baixo para cima. A reação no ponto B, de baixo para cima, de 2,3 kN. E uma reação no ponto B, no sentido da direita para a esquerda, de 4 kN, certo? Quando a gente for fazer o momento, não vamos considerar esse momento aqui, ó, Fx. Por quê? Fx ele não faz nenhum deslocamento, ó, porque ele está na mesma linha essa mesma linha, certo? Então não considero que tem um momento, porque momento tem que ser carga
vezes deslocamento. Como esse fx não teve nenhum deslocamento, porque ele está na mesma linha aqui considerado, então a gente não considera no cálculo do momento aqui no ponto B essa carga aqui fx, certo? Eu sei que esse assunto não é muito simples, mas quando a gente for fazer mais questões, vocês vão entendendo o conteúdo e vão ver que não é tão complexo assim, certo? Ó, a próxima aula vai ser só resolução de conteúdo. Terça-feira a gente resolve questões, quarta-feira a gente resolve mais questões para treinar todas essas cargas que já foram vistas, certo? Qualquer dúvida aí, pessoal, vocês deixam um recado no Classroom ou então no meu WhatsApp. Até mais.